Olá, tudo bem com você? Vamos para a conclusão da lição desta semana. Não se esqueça de, ao final, se inscrever, comentar e deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quinta. O pão e a água da vida. Leia 1 Coríntios 10, 11. Segundo Paulo, porque esses acontecimentos foram registrados nas Escrituras Sagradas. Bem, a lição conclui com uma reflexão sobre a metáfora do pão da vida e da água da vida, concluindo todos esses milagres e os contextos envolvidos em cada um deles, com aplicações para a semana. Quando pensamos nessa metáfora, o pão da vida, é importante lembrar que tanto no processo de criação e manutenção do universo, quanto na redenção e dos efeitos do pecado sobre nós na terra, Cristo se manifesta como provedor, como aquele que resgata, que mantém, porque Ele criou todas as coisas. Em outras palavras, revisitar essa história é revisitar nossa própria história e a dependência e obediência a Deus. Nós temos 3 grandes lições que estão ligadas a essa metáfora. Quando você lê os textos de João capítulo 4 e João capítulo 6 como proposta do estudo para esta semana, primeiro Cristo revisita todos esses símbolos, tanto em sua fala quanto em suas ações. E isso significa que é por meio desse simbolismo que Jesus revela sua identidade, especialmente suas motivações e a sua missão. Jesus aparece nos evangelhos como a fonte única. Ele é capaz de satisfazer todas as necessidades humanas. E, finalmente, o pão e a água apontam, em última análise, para os elementos vitais de um relacionamento com Cristo. Em outras palavras, Cristo é a fonte inesgotável, tanto da verdade quanto da vida. Além disso, encontramos algumas aplicações finais, algumas aplicações importantes para esta lição como referência para tudo isso. A primeira é que essas experiências vividas por Israel no deserto funcionam como uma escola, um processo educacional que ao longo da jornada moldou não apenas aqueles que saíram do Egito, mas também as novas gerações nascidas ao longo do caminho. Tem outro aspecto importante, é que essa escola demonstra os métodos de Deus, a maneira como Deus escolhe educar seu povo, não apenas com bênçãos, mas também com provações que ocorreram no deserto. Você lembra delas, né? Nesse sentido, a Bíblia nos alerta que o mundo está cheio de aflições. E essas aflições nos tornam conscientes dos traços do pecado que residem em nós. E de alguma forma precisam ser superados, trabalhados e conquistados no poder e na força e na graça de Cristo. Obviamente, além disso, temos outras lições também. Deus remove da nossa história e da nossa estrutura o que é supérfluo. Tudo isso é deixado para trás ao longo da nossa jornada. As coisas inúteis devem ser descartadas para que cruzemos os portões de Canaã com o que é verdadeiramente eficaz, o nosso caráter, que é modelado no caminho da santificação. Esta é a única coisa que levamos deste mundo para a eternidade. Então temos uma pergunta. Em cada um desses momentos de dificuldades, escassez e problemas enfrentados no mundo,
Que revelação ou oportunidade importante temos para essa revelação? Número 1. A paciência de Deus diante da rebelião humana. Número 2. A fidelidade de Deus, a fidelidade de Cristo em responder aos anseios e necessidades dos seus filhos. Quando olhamos para episódios como as águas amargas, o pão de cada dia no maná, ou a rocha se abrindo e jogando água viva, tudo isso na realidade aponta para um lugar específico. Jesus Cristo. É a maneira com que Ele lida com seu povo, a maneira como Ele verdadeiramente supera todas as nossas necessidades. Nessa escola, onde Israel foi convidado ao longo do tempo a caminhar e vivenciar lições, há algo que precisamos lembrar. Israel falhou quando murmurou diante de todas essas dificuldades. A questão não é como o fracasso ocorreu, mas como Deus fez para revertê-lo. Todas essas narrativas, todos esses elementos presentes nessa história mostram que Deus realmente deseja nos conduzir a um projeto de confiança absoluta, de total confiança. Em outras palavras, o descanso sabático da experiência do maná mostra como devemos descansar em Deus e confiar completamente nele. E esta talvez seja a grande lição por trás de toda essa história. Bem, não perca o estudo adicional, que é a conclusão da lição. Aproveite agora para se inscrever, comentar e deixar o seu gostei, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir, e que o Senhor vos abençoe.